Bom, pessoal, então essa nossa aula número 4, eu vou iniciar discutindo a energia da órbita dos planetas. A gente já viu que durante o movimento dos planetas, a energia total, a energia cinética do planeta, mais a energia potencial gravitacional permanece constante. Agora eu vou mostrar para vocês que o valor dessa constante, o valor da energia da órbita, está diretamente relacionada com o semi-eixo maior da órbita do planeta. Eu vou fazer isso no caso, eu vou derivar essa expressão no caso de uma órbita circular. Aí vou simplesmente dizer para vocês que a fórmula que eu vou obter também funciona no caso da órbita elíptica, no mesmo espírito que eu fiz para a terceira lei de Kepler, onde eu demonstrei que a terceira lei de Kepler, a proporcionalidade entre o período ao quadrado e o semi-eixo maior ao cubo, no caso de uma órbita circular, e simplesmente disse que aquela expressão também funcionava para o caso de uma órbita elíptica. Então, qual é o valor da energia de uma órbita circular por exemplo, aqui no caso aqui da Terra, imaginando que a Terra descrevendo a órbita circular em torno do Sol, qual é o valor da energia dessa órbita? Muito bem, está ali o movimento é circular uniforme, a velocidade ali v é constante e a força aqui é a força gravitacional, tá? Então, o semi-eixo maior, aí, nesse caso aí, é o raio da órbita, né? Eu vou chamar de Azinho, mas no fundo é o raio nesse caso específico aí, é o raio da órbita. Então está ali a equação de movimento para o movimento circular uniforme. O que tem de especial é que a aceleração, no caso do movimento circular uniforme, pode ser escrito como v ao quadrado sobre o raio, sobre a, né? E essa aqui é a força. É a constante gravitacional, a massa do Sol, a massa do planeta, dividido pelo raio, pela distância ao quadrado, né? E aí, com essa expressão que está aqui, você encontra uma expressão para energia cinética, né? Você encontra o valor de V2 em termos do A, que eu quero dizer, né? Você passando o A para o lado de lá e dividindo por 2, você encontra que a energia cinética pode ser escrita em termos do semi-eixo maior. E, como a energia potencial, nesse caso da órbita circular, permanece constante, porque a distância entre o planeta e o Sol e o centro do Sol não muda, né? O valor da energia potencial gravitacional se escreve como menos constante gravitacional, massa do Sol, massa do planeta sobre A, né? Tanto a energia cinética do planeta quanto a energia potencial do planeta, que no caso da órbita circular as duas coisas permanecem constantes, são função do semi-eixo maior. Consequentemente, a energia total, que é a soma das duas expressões, disso aqui, da energia cinética mais a energia potencial gravitacional, vale isso aqui, que depende do raio da órbita circular. O ponto é que essa demonstração aí, nessa demonstração da órbita circular, é peculiar porque nem a energia cinética nem a energia potencial mudam. No caso de uma órbita elíptica, as duas coisas mudam. Quando o objeto está mais distante do Sol, o U é um pouquinho maior. A energia cinética é um pouquinho menor. Quando o objeto se aproxima do Sol, a energia cinética aumenta e o U diminui um pouquinho. Mas essa soma do K e do U variável, no caso de uma órbita elíptica, também respeita essa expressão aqui. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Eu derivei essa expressão da energia da órbita em termos do A para um caso de uma órbita circular, mas você acredite que funciona também para uma órbita elíptica. Né? A energia da órbita é sempre negativa, observe aqui, né? É sempre negativa. A energia cinética é a única coisa que é sempre positiva, né? Mas a energia total da órbita é negativa. E ela depende do Azinho, que no caso da órbita circular é o raio da órbita, mas no caso da órbita elíptica é o semi-eixo maior mesmo, tá aí o símbolo. Tá? Então, a energia da órbita aqui, o valor da energia da órbita fixa o semi-eixo maior. Mas o que determina a excentricidade da órbita? Né? Então, o que eu quero. Bom, então, considera essa seguinte situação aqui: um planeta hipotético aqui está a uma certa distância do Sol, e ele pode ter, nesse momento aqui, três tipos de três velocidades. O módulo da velocidade é igual nos três casos. Qual vai ser a órbita que esse planeta vai executar? Qual vai ser a forma da órbita que ele vai executar? A magnitude dos três vetores é igual. Né? Então, portanto, nesse momento aqui, a energia cinética do corpo é a mesma. Nos três casos é a mesma. Né? E a distância dele até o Sol é a mesma nos três casos, naturalmente. Então, a energia potencial
é a mesma nos três casos e a energia cinética é a mesma nos três casos. Como essa quantidade permanece conservada durante todo o movimento posterior, segue que a energia das três órbitas que esse planeta vai seguir vai ser a mesma, né? O valor da energia vai ser a mesma. Consequentemente, o semi-eixo maior das elipses que ele vai traçar nesses três casos vai ser a mesma. Entendeu o argumento? Porque a energia cinética é a mesma, porque eu estou supondo que a magnitude da velocidade é a mesma, né? E como ele está nos três casos a mesma distância do Sol, a energia potencial é a mesma. Como K mais U permanece constante, segue que o valor da energia das três órbitas vai ser igual, né? Como a gente acabou de ver no slide anterior, então o semi-eixo maior vai ser o mesmo das três elipses, ok? Então, o ponto desse desenho aí é isso, que a velocidade do planeta num determinado ponto, esse V aqui não é para se supor que é constante, porque em geral não é constante, né? A velocidade do planeta num determinado ponto determina o semi-eixo maior, ok? Mas então, qual vai ser a diferença das três órbitas aqui? A diferença vai ser a excentricidade das três órbitas. No caso da órbita vermelha, como ela é ortogonal ao raio vetor que vai do planeta até o Sol, a órbita vai ser circular, naturalmente, né? O vetor velocidade tem sempre que, nesse instante aqui, ser tangente à órbita, né? Então, a órbita, nesse caso aqui, vai ser circular. No caso do V, ser ortogonal ao vetor, né, num determinado instante, né, ser ortogonal ao vetor que vai do Sol até aquele planeta ali, né? No caso da órbita verde, está ali uma curva elíptica, né? De mesmo semi-eixo maior que o vermelho aqui, né? Que eu tive que desenhar porque eu já sabia que as duas órbitas têm que ter o mesmo semi-eixo maior. Coloquei o Sol num dos focos, né? E a trajetória verde tem que ser tangente à velocidade naquele ponto. Então é essa a órbita que tem que ser. Essa é a órbita elíptica no caso da direção da velocidade, se é aquela mostrada ali na direção verde. E no caso da direção amarela, eu vou ter que desenhar uma elipse com o Sol num foco e tem que ser tangente a esse vetor amarelo, né? Então a órbita é essa, né? Está aí uma elipsezinha, o foco tá bem aqui no Sol, né? E o vetor velocidade é tangente ali. Então o que muda aqui quando você muda a direção da velocidade? O que muda é a excentricidade das três órbitas. No caso da primeira órbita, você tem uma órbita circular. No caso da órbita verde, é uma órbita mais achatadinha ali, com a excentricidade 0,6, e na amarela é achatadérrima, né? É 0,8. Então, num determinado ponto da trajetória, o ângulo que o vetor velocidade faz com o raio vetor que liga o planeta ao Sol determina a excentricidade da órbita, né? As três órbitas têm em comum o semi-eixo maior. Todas as três aqui colocadas em escala, né, têm exatamente o mesmo semi-eixo maior. Por quê? Porque nesse ponto aqui, num determinado ponto da órbita, onde as três se cruzam, a velocidade é a mesma, né? Então, como a magnitude da velocidade determina o A, você segue que as três tinham que ter o mesmo semi-eixo maior, e o Sol sempre num dos focos, né? E você descobre, portanto, que a direção do vetor velocidade que determina a excentricidade. O semi-eixo maior é determinado pela magnitude da velocidade num determinado ponto, e a direção do vetor velocidade em relação ao raio vetor que vai do Sol até o planeta naquele determinado instante determina a excentricidade da órbita. E o semi-eixo maior e a excentricidade determinam completamente a forma da elipse. Ok? Então, de novo, a magnitude do V num determinado ponto fixa o semi-eixo maior e a direção do vetor velocidade nesse determinado instante diz o quão achatado vai ser a órbita. Ok? Ok, então de volta àquele assunto lá da velocidade de escape. A gente discutiu a velocidade de escape naquela aula lá para um lançamento perpendicular à superfície da Terra, né? A velocidade de escape é a velocidade com que você tem que lançar um projétil na superfície da Terra para que ele nunca volte, né? Se você lançar um projétil da maneira normal, ele sobe pum, e cai, né? Se você lançar ele com a velocidade de escape, ele se afasta indefinidamente. E lá no infinito a velocidade dele é zero, né? Ele, digamos assim, o momento de parada dele é no infinito, né? Com velocidades menores que a velocidade de escape, ele para num certo ponto aqui e depois cai, né? E a velocidade de escape a gente mostrou que tinha essa expressão. Mas isso era para um lançamento perpendicular, né? A pergunta que eu faço é: e se a velocidade de escape não for puramente radial? Né? Eu fiz essa pergunta lá na primeira aula. Vamos responder aqui agora. Agora a gente vai estar armado com essa expressão aqui, a expressão da energia da órbita. A energia da órbita determinando o semi-eixo maior, né?
Então, se a partícula tiver a magnitude da velocidade da partícula na superfície da Terra foi exatamente a velocidade de escape, o que acontece? Bom, qual é a energia da órbita qual é a energia da órbita de uma partícula que tenha na superfície da Terra uma magnitude de velocidade igual à velocidade de escape? Não necessariamente ortogonal, né? Se for ortogonal à superfície, eu sei que ela vai embora e não volta nunca mais. Mas se a única coisa que eu sei é que eu disparei lá um rifle fazendo um ângulo lá, sei lá, de 30 graus com a superfície, mas só que a bala saiu do rifle com a velocidade exatamente igual a isso aqui. O que vai acontecer? Né? Qual é a energia da órbita que a bala do rifle vai executar? Vamos ver. Vamos ver. Primeiro, vou descobrir qual é o semieixo maior, né, da órbita. Vai ser elíptica, né, provavelmente. Então, vamos ver qual é o semieixo maior. Eu escrevo aqui que a energia cinética do objeto é 1 meio de m vezes a velocidade de escape ao quadrado, porque eu estou supondo que a bala saiu com a velocidade de escape, e essa é a energia potencial gravitacional para um objeto que está na superfície da Terra. Né? A distância do objeto ao centro da Terra é o raio da Terra. Ok? Aí, quando eu coloco aqui no lugar da velocidade de escape a expressão da velocidade de escape, eu descubro que a energia da órbita vai ser zero. Bom, e aí, o que isso implica? Isso implica, olhando agora para essa expressão que está aqui, que o valor da energia da órbita, em todos os instantes, a energia do objeto, da bala, né, vai ser zero. A energia cinética vai diminuindo e a energia potencial gravitacional vai aumentando, de tal maneira que a soma vai ser sempre zero. E o que implica que, se a energia é zero, qual é o semieixo maior da elipse? O semieixo maior, para isso aqui ser zero, o A, que é o semieixo maior da elipse, tem que ser infinito. O que é uma elipse com semieixo infinito? A elipse com semieixo infinito, na verdade, não é uma elipse, é uma parábola. O objeto entra em órbita com um semieixo maior infinito, que na verdade pode ser mostrado, né? É uma órbita parabólica. O objeto se afasta indefinidamente da Terra. Então, não é necessário para o objeto nunca retornar à superfície da Terra que o lançamento seja ortogonal à superfície, que nem você poderia ter pensado, baseado na aula número 1. Não. Se na superfície da Terra ele tem uma velocidade igual a isso aqui, né? Igual a raiz quadrada de 2Gzão, massa da Terra sobre o raio da Terra, ele nunca volta. Tá? E ele faz isso aqui. Aqui está, aqui, só para você ter visual, né, a coisa. Se você lançar o objeto horizontalmente aqui com a velocidade de escape, o que acontece é que ele entra numa órbita parabólica e nunca volta. Né? E nunca volta. A gente discutiu na aula 1 lançamento para cima com velocidade de escape. Ele sobe e também nunca volta. Mas quando o troço ele é disparado horizontalmente com a superfície da Terra, ele entra nessa órbita parabólica aqui, e de fato ele nunca volta. Ele vai embora e nunca volta para a superfície da Terra. E se você não disparar horizontalmente, disparar em alguma coisa entre horizontal e vertical, disparar assim, por exemplo, aí o que acontece? A órbita ainda é parabólica. E ele segue aqui esse caminho aqui e também, de novo, nunca volta. Tá? É isso que acontece. Então, para você escapar da superfície da Terra, o lançamento não precisa ser ortogonal à superfície, não. Pode ser em qualquer direção, desde que a velocidade seja igual à velocidade de escape, ele nunca volta. Tá? A órbita é parabólica, eu entendo que quando você chuta ele para cima aqui, deve dizer, oh, isso não é uma parábola, né? Se você quiser, quando ele chuta para cima aqui, é como se fosse uma parábola aqui com uma concavidadezinha aqui enorme, né? Ele sobe, 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 é como se fosse uma parábola incrivelmente fechada. Tá? Esse aqui é o ponto. Mas é uma parábola. Ok. Agora, essa pergunta aqui curiosa aqui. Isso para o objeto nunca mais voltar, né? A pergunta que eu quero responder é essa aqui agora. Com que velocidade eu devo disparar um projétil horizontalmente? Eu vou, por simplicidade, supor que eu dispare horizontal. De tal maneira eu vou ignorar o arrasto do ar, naturalmente, né? De tal maneira isso aqui acontecer. Tá lá, isso aqui imagina que é a superfície da Terra e tá ali o revólver ali, vai um disparo horizontal, né? E eu quero saber qual tem que ser a velocidade. Olha lá, disparei. Quero saber qual tem que ser essa velocidade para que isso aconteça. A bala entre em órbita na superfície da Terra, fica viajando por cima da superfície da Terra e reapareça lá do outro lado e acaba me atingindo, né? Entendeu? Será que é possível fazer isso? Com que velocidade que esse cara aqui tem que sair para que isso aqui aconteça? Para que o projétil entre
nessa órbita e acabe voltando ali para. Você sabe que, obviamente, isso aqui você tem que ignorar o arrasto do ar, que é absolutamente importante aqui nesse caso. É só uma brincadeira aqui, isso aqui, né? Bom, então a solução aí desse problema. A primeira observação é que a velocidade de lançamento tem que ser menor do que a velocidade de escape, senão o objeto iria se afastar indefinidamente da superfície da Terra, né? O ponto número 2 é que se trata de um movimento circular uniforme, que eu estou supondo. E o raio desse movimento circular uniforme é o raio da Terra. Eu estou imaginando que a bala vai ficar sob a superfície da Terra, bem próximo da superfície, né? O tempo todo. Né? Então, o raio do movimento circular uniforme é igual ao raio da Terra. Então, a equação do movimento circular uniforme é particularmente simples, porque a aceleração é igual a V2 sobre RT. O V vai permanecer constante, né? E o raio da órbita é RT. Então, a massa vezes a aceleração é a força. A força é a força gravitacional apenas, em vista do fato que eu estou ignorando o ar, né? E essa é a expressão da força gravitacional. Constante gravitacional, massa da bala, massa da Terra e a distância entre a bala e o centro da Terra ao quadrado. Se você lembra dessa expressão aqui do Gzinho, do 9,8, você reconhece que isso aí é simplesmente a força mgzinho, né? Essa é a força gravitacional próxima à superfície da Terra. Dessa forma, eu tenho uma expressão, que a velocidade para isso aí acontecer tem que ser a raiz quadrada de Gzinho, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o raio da Terra. Se você coloca aqui as expressões, o raio da Terra é 6.300 e alguma coisa quilômetros, você encontra essa velocidade, 7,9 quilômetros por segundo. Essa velocidade é menor do que a velocidade de escape. Né? A velocidade nas unidades da constante gravitacional e da massa da Terra se escreve assim. É só trocar o Gzinho aqui pela expressão ali, aquela expressão ali. Essa é a expressão. E se você comparar aqui a expressão da velocidade de escape, olha aqui a velocidade de escape e olha a velocidade para isso aí acontecer. Quem que é maior? A velocidade de escape é maior, né? Então esse cara aí a velocidade, como eu previa, é menor do que a velocidade de escape. É raiz de 2 vezes menor do que a velocidade de escape. A velocidade de escape sobre raiz de 2. Essa velocidade aqui, não precisa dizer, é obviamente impossível de ser atingida por um objeto normal, né? Então isso aí é só uma brincadeira, né? Eu queria que vocês depois tentassem rederivar esse resultado. Eu derivei esse resultado aqui usando a equação de Newton do movimento circular. Mas eu queria que vocês tentassem rederivar esse resultado, primeiro, usando que o semi-eixo maior dessa órbita aí é o raio da Terra, né? Uma órbita circular, né? O raio da órbita circular é o semi-eixo maior. Né? Pensando o círculo como se fosse uma elipse, então o semi-eixo maior é RT. Como a gente acabou de ver, a energia da órbita pode ser calculada sabendo apenas o semi-eixo maior. Então, se você colocar lá naquela expressão que a gente obteve alguns slides atrás para as energias das órbitas, se você substituir lá que o semi-eixo maior é RT, você vai encontrar o valor da energia dessa órbita. Para descobrir a velocidade, é simplesmente usar que a energia, que você acabou de calcular no passo número 2, é a energia cinética menos a energia potencial gravitacional, que permanece constante. Né? O objeto vai permanecer sempre a uma distância RT do centro da Terra. Aí você descobre quem é o V, você vai encontrar essa mesma expressão que está aqui. Uma pergunta curiosa é, quanto tempo depois a bala me atingiria pelas costas? Se você lançasse ela com 7,9 km por segundo, quanto tempo depois ela iria dar a volta na Terra, né, no plano equatorial da Terra, né, e me atingiria pelas costas quanto tempo depois? É fácil calcular o período da órbita. Né? Essa aqui é a trajetória circular, né, 2π vezes o raio da Terra, dividido pelo período é a velocidade, que foi calculada, a raiz quadrada de Gzinho RT. Né? Se você arruma aqui, você encontra que o período é isso aqui, é 2π dividido pela vezes a raiz quadrada do raio da Terra sobre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aí são 13 minutos e 26 segundos. Tá? Depois do disparo, se você disparar uma bala com 7,9 km por segundo, 13 minutos e 26 segundos ela vai dar a volta na Terra e vai te atingir pelas costas, dá tempo de você pegar o Uber e sair para não ser atingido. Ok. Agora o resumo da história. O resumo da história é esse aqui. Então, se você disparar um objeto na superfície da Terra com uma velocidade menor do que essa que eu acabei de comentar, o que acontece? Acontece que o objeto descreve uma órbita elíptica e o semi-eixo maior dessa elipse, está aqui o ponto vermelho,
e o ponto amarelo são os dois focos dessa elipse. Um dos focos tem que estar exatamente no centro da Terra, é esse aqui, é o ponto em vermelho, está exatamente no centro da Terra. Né? O semieixo maior dessa elipse é essa distância daqui até aqui, é menor do que o raio da Terra. Né? Então, o objeto, obviamente, nunca consegue descrever essa órbita porque ele atinge o solo primeiro. Isso aqui é aquele problema de física 1. Você lança o objeto com uma velocidade horizontal modesta, ele descreve um arco de parábola, que é esse trechozinho dessa elipse pode ser aproximado por um arco de parábola e atinge o chão. Esse é o caso da física 1, o caso mais normal. Qualquer disparo de bala está nesse regime que está aqui. O objeto anda um pouquinho e cai na superfície da Terra. Né? Se você disparar o objeto com a velocidade exatamente igual à velocidade de escape sobre a raiz de 2, acontece isso que a gente acabou de discutir. Ele entra numa órbita circular, de raio igual ao raio da Terra. Está aqui os dois focos da elipse, no caso aí um círculo, né? Os dois focos coincidem com o centro da Terra. Né? E o objeto descreve aí o que a gente acabou de discutir. E se a velocidade for maior do que essa velocidade aí, do que a velocidade de escape sobre a raiz de 2, mas ainda for menor do que a velocidade de escape, aí ele vai descrever uma órbita elíptica, ele não vai conseguir se afastar indefinidamente da Terra, ele vai ficar orbitando a Terra com o centro da Terra num dos focos. Aí ele vai acontecer isso aqui. Você dispara ele com velocidade, essa velocidade é menor do que essa, que é menor do que essa. Tá? Então ele vai descrever uma órbita elíptica com esses dois focos aqui, né? Um dos dois focos, aquele ali, é o que está no centro da Terra, e vai fazer isso aqui. A energia dessas três órbitas aqui é crescente. Né? A velocidade, a energia potencial gravitacional no momento do lançamento é a mesma nos três casos, né? Porque a bala, inicialmente, nos três casos, está a uma distância RT do centro da Terra, mas o que faz diferença é a energia cinética. A energia cinética está crescendo para cá, para a direita, né? Então, dessa forma que a energia da órbita está crescendo. E o que você está vendo nessas três órbitas é que elas têm o semieixo maior crescente. Né? O semieixo maior dessa aqui é pequeno, o semieixo maior é menor do que RT, né? O semieixo maior dessa aqui é exatamente igual a RT, e o semieixo maior dessa aqui é desse ponto até ali, né? É maior do que RT. Então, energia da órbita crescendo para a direita, isso aí correspondentemente, conforme a gente já viu, né? Semi-eixo maior crescendo. Aqui. Esse é o resumo da história. Tá? E se a velocidade for maior do que a velocidade de escape, aí ele não volta nunca. Ele entra numa órbita, foi igual à velocidade de escape, por exemplo, né? Aí ele entra numa órbita parabólica e não volta nunca. Né? Ele nunca não entra, não volta aqui, não entra em órbita fechada, é uma órbita aberta que se chama. Ok. Isso aí, então, faz contato com esse desenhozinho lá que eu mostrei para vocês, que está lá no princípio a matemática lá do Newton, esses trajetozinhos aqui que ele ficou pensando sobre aquele problema do canhão ali. Na verdade, essas órbitas aqui que ele está descrevendo são essas aí que eu acabei de comentar. Né? Essa órbita aqui, essa que está aqui, é a tal órbita circular aí que a gente acabou de comentar. Né? E esses trechos aqui, onde ele atinge o chão, é um trecho de uma órbita elíptica onde o foco da órbita elíptica está exatamente aqui nesse ponto vermelho, no centro da Terra, e o outro foco está aqui abaixo um pouquinho. Entende? Essa que é a conexão aí com essa imagem aqui do livro lá do Newton. Ok? Agora um assunto interessante que chama, relacionado a essa expressão da energia da órbita em termos do semieixo maior. É o problema da mudança de órbita. Mudança de órbita Raman, que se chama. Que é a maneira como a maioria desses foguetes e satélites e coisa e tal operam, a maneira como eles alteram a distância do centro da Terra. Então vamos ver aqui. Então considere esse problema aqui. Imagina que você tem um satélite lá que está numa órbita circular, a órbita circular amarela, relativamente próxima aqui à órbita terrestre. O raio dessa órbita aí é R1, né? E ele quer passar para uma órbita circular de raio maior, R2. Okay? Como é que ele pode fazer isso? Ele, durante esse movimento que está aqui, ele não está com o foguete ligado, naturalmente. Né? Ele está simplesmente orbitando ali, na órbita circular, e é a gravidade que está fazendo o serviço. Como é que ele consegue ir para essa órbita que está aqui? A maneira como ele faz isso bom, primeiro a energia da órbita. Né? A energia da órbita amarela, aqui, lembrando a nossa expressão aí dessa aula de hoje, da energia total da órbita em termos do semieixo maior da elipse, essa coisa aqui é um círculo, né? Então o semieixo maior desse círculo é o próprio R1. Né? Então a energia da órbita 1 é isso aqui, menos a constante da gravitação, a massa da Terra, a massa do foguete,
e 2 vezes R1. Essa é a energia da órbita amarela. E, correspondentemente, da órbita circular azul é a mesma coisa com o R2, mas o R2 é maior do que o R1, né? E a maneira, então, como ele vai da órbita amarela para a órbita azul é através de uma órbita de transferência, que se chama. Ele entra num determinado ponto, aqui, no caso aqui, nesse ponto aqui, da órbita amarela, ele aciona o foguete de maneira a entrar numa nova órbita, que agora é elíptica, que tem a seguinte característica, que ela vai tangenciar exatamente a órbita desejada, azul. Entende? Já vou mostrar como é que ele faz isso. Mas o primeiro ponto é calcular a energia dessa órbita elíptica vermelha. Né? A energia dessa órbita elíptica vermelha pode ser ela é elíptica. Né? O centro da Terra, está bem aqui, marcado aqui, tá, é um dos focos dessa elipse vermelha. O outro está por aqui, sei lá, em algum lugar aqui. Né? Mas o semi-eixo maior, ou melhor, o eixo maior dessa elipse vermelha, dá para calcular em termos do R1 e R2, porque veja, eu estou me referindo a isso aqui, ó, essa distância aqui. Isso é o eixo maior dessa elipse vermelha. Né? Quanto vale essa distância aqui daqui? Claramente vale R1 é essa distância aqui, né? R1 e isso aqui é R2. Né? Então, o eixo maior dessa 2 vezes A dessa órbita vermelha é R1 mais R2. Então, essa é a expressão da energia da órbita de transferência. Órbita 1, órbita 2 e a órbita de transferência. Como é que essas energias se dispõem aqui? Quem que é maior, quem que é menor? Todas as três são negativas. Né? Todas as três são negativas. Mas se você apreciar o denominador aqui, o numerador delas é todo igual. Né? Se você apreciar o denominador que está aqui, esse denominador é o maior de todos, depois vem esse aqui, e o menor de todos é aquele ali. Consequentemente, em ordem de valor, isso que é essa que são a disposição das energias. A energia da órbita amarela é a menor de todas, a energia da órbita vermelha é intermediária e a energia da órbita azul é a maior de todas. Então, como é que a nave passa da órbita amarela para a órbita vermelha? É assim, ela está girando aqui com o foguete não acionado e ela tem que aumentar a energia dela. Né? Então, num ponto qualquer da órbita, eu mostrei aqui em cima, né? Podia ser em qualquer lugar, num ponto qualquer da órbita, ela aciona o foguete. No que ela aciona o foguete, ela aumenta a energia cinética dela. Né? Aciona o foguete no sentido de aumentar a velocidade. Também podia acionar o foguete contrariamente ao movimento e aí diminuir a velocidade. Mas no caso aí, ele aciona o foguete na direção do movimento, de maneira a aumentar a energia cinética dela. A energia potencial gravitacional não se altera, porque o ponto onde ela acionou o foguete é aquele, né? Então a energia potencial daquele ponto é o mesmo. Consequentemente, a energia da nova órbita vai ser maior, porque ela ganhou energia cinética. Né? Então ela aciona o foguete de maneira a ganhar uma energia cinética tal que faça com que a energia total dela, agora nesse ponto, e em todos os instantes subsequentes, depois que ela desligar o motor, passe a ser essa que está aqui. Então é isso, ela está girando aqui com o motor desligado, chega aqui, aciona rapidinho o motor do foguete na direção do movimento. E aí ela entra nessa órbita vermelha. Aí ela continua viajando com o motor desligado, né? É a gravidade que está fazendo o serviço aqui. Aí quando ela chega na altura desejada, aqui, por exemplo, se ela não fizer nada, ela vai continuar fazendo assim, né? Mas não é, ela quer entrar na órbita azul. Aí o que ela tem que fazer? A órbita azul ainda tem uma energia maior do que essa órbita vermelha. Então, nesse ponto que está aqui, ela aciona de novo o foguete na direção do movimento, de maneira a ganhar a energia correspondente a essa diferença que está aqui. Então, ela aciona o foguete 2 vezes, aqui para entrar na órbita vermelha. Depois desliga e vai dança, o motor desligado, e quando chega aqui, aciona de novo, na direção do movimento, de maneira a ganhar energia cinética e desliga. Aí pronto, está aqui nessa órbita azul. Numa imagenzinha está lá o foguetinho ali descrevendo a órbita amarela, ele tem que ganhar, para entrar na órbita de transferência, ele tem que ganhar a energia cinética dele, tem que aumentar de V2 amarelo, que é a velocidade da órbita amarela, para a velocidade da órbita vermelha. Esse ponto aqui, para a órbita vermelha, vai ser o ponto de maior aproximação do centro da Terra. Né? Então, vai ser o perigeu, né? Vai ser a velocidade de perigeu. Então, essa diferença de energia, ele tem que calcular quanto que é essa velocidade certinha aqui, né? Essa energia aí vai ser dada pelo foguete. Então, ele aciona o foguete ali, ganha aquela velocidade e pronto, entrou na órbita de transferência. Depois, quando chegar na altura desejada, né? Quando ele chegar, portanto, no apogeu dessa órbita elíptica aí, ele aciona de novo o foguete. Só que aciona de tal maneira a que a nova velocidade subtraída
da velocidade vermelha no apogeu seja exatamente igual à diferença de energia da órbita azul para a órbita vermelha. Entende? Ele só aciona o foguete duas vezes para mudar de órbita. Uma para entrar na órbita de transferência e depois para passar da órbita de transferência para a órbita desejada. Ok? Então, olha só esse videozinho aqui. Está ali o objeto. Olha lá, o objeto ali estava. Ele estava aqui nessa essa órbita amarela aqui, é a órbita inicial. A transferência que ele está fazendo aqui é de uma órbita de 500 quilômetros, 500 quilômetros acima da superfície, né? Porque a distância daqui até aqui é 6.400, né? Ele quer passar de 500 quilômetros aqui para 5.000 quilômetros, eu acho que é isso que ele está querendo desenhar aqui. Então, a órbita inicial era essa aqui, né? Então, nesse ponto aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar aqui para você ver direitinho. Nesse ponto aqui, exatamente no início do filme, ele acionou o foguete. No que ele acionou o foguete, ele entrou nessa órbita vermelha elíptica aqui, ó. Olha lá. E ele continua desenhando uma amarela, mas ele já está ali, né? O foguete está ali, ó. Com o motor desligado, né? Ele só acionou o foguete ali no momento da transferência. Ele está lá descrevendo a órbita de transferência. Aí ele vai acionar, opa, ali, ó, acionou nesse ponto aqui o foguete novamente, né? A órbita desejada aqui tangencia a órbita vermelha nesse ponto, então é aquilo que eu falei. Ele aciona o foguete. Esse ponto aqui é o perigeu, é a distância, do ponto de vista da órbita vermelha, que é a única elíptica aqui, né? Esse ponto é o ponto mais perto do centro da Terra. E esse é o perigeu, portanto. E esse ponto aqui é o apogeu da órbita. Ele aciona o foguete no perigeu para entrar na órbita de transferência. E quando chega aqui, no apogeu da órbita de transferência, ele aciona de novo para entrar na órbita circular desejada. E aí pronto, está aí. Agora ele está na altura desejada. E aí desliga o motor e pronto, fica circulando ali. Entendeu? Bom, agora deixa eu só brincar aqui uma coisinha aqui. Vamos estimar o gasto de combustível para um satélite ou um foguete, sei lá, de 1 tonelada, efetuar uma transferência de órbita de uma órbita bem próxima à superfície da Terra, uma órbita circular, bem próxima da superfície da Terra, então eu vou imaginar que o raio da órbita é praticamente o raio da Terra, para passar para uma órbita geoestacionária, ok? Que a gente calculou aí na aula passada, lembra? 42.300 quilômetros, uma órbita circular de raio 42.300. Quanto de energia? Qual é o mínimo gasto de energia para você fazer essa transferência que está aqui? Bom, a energia, usando a nossa expressão da aula de hoje, né, da energia da órbita em termos do semi-eixo maior, no caso de órbitas circulares, o semi-eixo maior é simplesmente o R1 e o R2. Você coloca o R1 ali, você encontra que a energia da órbita mais interna é 31 bilhões de joules, menos 31 bilhões de joules, e a energia da órbita 2 é menor, é menos 4,7 bilhões de joules, ok? Menor não, desculpe, a energia é maior, né? É um negativo menor, então é uma energia maior. E2 é maior do que 1. Os dois são negativos, né? Mas o E2 é mais próximo de zero do que o 1. Tá? Essa é o gasto de energia que você vai ter que fazer. Né? Mas vamos calcular também a órbita de transferência, quanto que você vai gastar em cada um dos dois acionamentos do foguete. A órbita de transferência vai ter, conforme a gente viu ali no desenho, né, o semi-eixo maior da órbita de transferência. O semi-eixo maior é a média dos dois raios, da órbita interna e da órbita externa. Você calcula a média de 6.400 e 42.300, dá 24.340. Aí, essa é o semi-eixo maior da órbita de transferência. Né? Aí você coloca esse A ali dentro, você calcula a energia da órbita de transferência. E acontece aquilo que a gente já tinha visto. Né? O E2 é o maior de todos, o ET está entre os dois e o E1 é o menor de todos. Né? Agora, o gasto de energia, no primeiro acionamento de foguete, você vai ter que pagar essa diferença de energia. Vai ter que queimar combustível de maneira a produzir essa diferença de energia aqui. E no segundo acionamento do foguete, você vai ter que pagar essa diferença de energia que está aqui. Vamos ver quanto que é isso em quantidade de combustível. A densidade energética do querosene é essa que está aqui, eu vi aí na internet. Né? Cada quilograma queimado de querosene gera a você uma energia de 42,8 milhões megajoules. Tá? Ok, e supondo que toda essa energia da queima do querosene se transforma em energia cinética do foguete, né? Quantos quilogramas de querosene você vai ter que queimar para ir daqui até aqui? E quantos quilogramas de querosene você vai ter que queimar para ir daqui até aqui, para pagar essa diferença de energia? Né? A resposta é essa aqui. A primeira transferência é a mais custosa. Você vai queimar, idealmente,
533 quilogramas de querosene. E na segunda transferência, bem menos, 82 quilogramas de querosene. Né? Então, o total aí, mais de 600 quilos de querosene vão ser necessários para você efetuar essa transferência que está aí. Tá? Só uma brincadeira aqui de traduzir a diferença das energias em energia, a diferença das energias das órbitas, traduzir isso em termos de combustível, só isso. Tá bom? Então, isso termina aí a nossa aula, as nossas aulas aí de gravitação.